Olá, seja bem-vindo ao podcast Nosso Bairro, Nossa Gente, um programa especial para comemorar os 299 anos da capital cearense, 13 de abril. E desde o último dia 10, a gente vem apresentando conteúdos que foram desenvolvidos para celebrar este momento por parte da comunicação do Parlamento da capital cearense. A edição do dia 10 de abril do Nosso Bairro, Nossa Gente fez um passeio pela orla da capital e falou sobre a relação do fortalezense e dos turistas com o mar da nossa cidade, começando pela Barra do Ceará, passando pela Leste-Oeste, Praia de Iracema, o Mucuripe, a Praia do Futuro, até o Pôr do Sol da Sabiaguaba. Além deste programa, conteúdos foram desenvolvidos também no digital, para a internet, nas redes sociais, no nosso site e também no rádio. E para falar sobre os bastidores de tudo que foi produzido para celebrar quase 3 séculos da capital do Ceará, a gente recebe Fabinho Mariano, jornalista, coordenador do Núcleo de Reportagens Especiais e Documentários da TV Câmara Fortaleza, e o Matheus Dantas, que é fotógrafo aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado, Miguel, pelo convite. Para nós é um prazer estarmos aqui juntos para falar de algo que a gente viveu muito próximo, né? Que foi a produção desse conteúdo. O Matheus, que idealizou desde o princípio, na verdade, ele que trouxe a sugestão para que nós fizéssemos um hot site especial de 299 anos de Fortaleza. E a partir disso nós pensamos outros conteúdos, né? E juntamente com as pessoas da redação, o Lúcio Chua, nosso diretor da TV, a Marelisa Araripe, que é a nossa gestora da redação, a própria Moema Soares, que é a coordenadora de comunicação. Então, a ideia foi unir esforços para fazer um conteúdo diferenciado para celebrar esses 299 anos de Fortaleza. Então, a gente veio... o podcast, inclusive, faz parte, né, dessa programação. E então, a gente veio juntando ideias, o Nosso Bairro, Nossa Gente, de que forma poderia contribuir, o portal de que forma poderia contribuir, o pessoal da fotografia de que forma poderia contribuir. Então, a gente foi unindo todos esses esforços para montar o melhor conteúdo. E aí, o Matheus pode explicar também para nós um pouco melhor de como foi a ideia inicial do Hot Site, que tudo partiu da criação do Hot Site, né? Olá, olá. Primeiro quero agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui junto com vocês. Assim, a ideia do Hot Site, ela nasceu junto com essa ideia de redação integrada, né? Eu acho que o aniversário de Fortaleza era um pontapé inicial para a gente meio que iniciar cada vez mais essa integração da redação de comunicação de Fortaleza, tanto a parte impressa, rádio e TV. E o Hot Site é a melhor forma de encaixar esses três modais uma forma realmente bem integrada entre si. Dentro do Hot Site, eu pensei, além do projeto especial da TV, do documentário, a gente vai entrar com um ensaio especial, e vai entrar bom a parte escrita, que vai escrever vai ser a Indira Tomás, jornalista aqui da comunicação. Vai entrar com fotos dos bastidores, vai entrar também com um mapa mostrando por onde a nossa equipe percorreu, sabe, e com fala destacadas de personagens que a gente entrevistou, porque às vezes a gente entrevistou tanta gente bacana assim, quanto mais a gente dá espaço para essa galera, melhor. E às vezes a gente pega umas falas tão boas que vale a pena ser destacado e isso também vai entrar no hot stage. Agora, Matheus, sobre os cliques, né? São quase 10 anos já fotografando vários pontos dessa cidade. Os melhores certamente serão selecionados e vão estar nesse hot site também? Bom, sim, o ensaio Fortaleza de Ponte a Ponte, ele nasceu 10 anos atrás, que assim, quando eu estava começando a fotografar, uma forma de criar portfólio era ir fotografar na praia. Então, nessa ideia que eu comecei a fotografar e ali eu percebi que poderia nascer algo para o futuro. E assim, eu sou de família de pescadores, sabe, minha família ela é originalmente de Caponga, Cascavel, o litoral, Relação com o mar, né? é demais. E meu avô, ele foi pescador do Mucuripe durante muito tempo. Ele morou naquela região do Trilho ali, do Castelo Encantado, e ele foi pescador do Mucuripe durante muito tempo. E minha família tem uma relação com o mar muito próxima. Eu sempre fui, do mar, assim.
Então, esse ensaio foi uma forma de homenagear eles e me homenagear também, sabe. E também homenagear o povo de Um Fortaleza. presente para a cidade. Exatamente. Então, assim, a câmara deu espaço para eu apresentar esse projeto que está há 10 anos sendo feito, e é uma felicidade gigantesca, assim, demais, que é um ensaio que Fortaleza de ponte a ponte, porque, a orla de Fortaleza ela é cercada por pontes, né, a ponte da Barra do Ceará, aí você vem os espigões ali da Vila do Mar, aí você passa pelo Mucuripe, pela Ponte Velha, Ponte dos Ingleses, sabe, até chegar à Ponte da Sabiaguaba. Por isso o ensaio de ponte a ponte. Uma coisa que eu percebi nisso tudo, é que a aula de Fortaleza é tão gigantesca e tão plural, que o meio de do fortalezense se relacionar com o mar é totalmente diferente em cada praia, sabe. Assim, você começa ali pelo Barra do Ceará, tanto você tem a parte do pescador, pelo lazer, e também tem a parte que vive daquilo, assim, a pessoa vai para lá não só pelo que o mar pode entregar para elas, mas pela diversão mesmo, sabe. Aí você vai caminhando mais, você chega na parte da beira-mar, que é uma parte mais turística, sabe. Até chegar no Mucuripe, que é o vizinho, que é a parte que realmente é comercial, que é dos pescadores, que tem uma tradição ali, até chegar à parte da Sabiaguaba, que é algo totalmente preservado, sabe. E assim, a orla de Fortaleza, se eu pudesse eh, definir uma palavra, era plural, porque assim, ela de ponta a ponta, ela vai modificando de acordo com as edificações, sabe, com o que Fortaleza oferece para ela. São 34 quilômetros, né, de litoral, e aí pegamos a sua ideia, né, do Hot Site e o ensaio de ponte a ponte, e o idealizador desse programa, Fabinho Mariano. Como foi que surgiu, Fabinho, essa ideia de fazer esse percurso, né, nas praias por toda a cidade? Na verdade surgiu da necessidade de fazer um programa especial que pudesse homenagear os 299 anos de Fortaleza, né? Então a gente que produz juntos o Nosso Bairro Nossa Gente, a gente está sempre tentando trazer para o telespectador da TV Câmara Fortaleza o conteúdo mais abrangente possível, de forma documental, mas eu me vi com aquela coisa, estamos às vésperas do dia 10 de abril, o que nós vamos fazer de diferente para o Nosso Bairro Nossa Gente, às vésperas do aniversário de Fortaleza. Então, eu fiquei pensando de que forma, porque o Nosso Bairro Nossa Gente visita os bairros, visita as comunidades, mas se eu priorizasse um bairro específico ou outro, a gente não ia ter uma abordagem ampla, assim, que contemplasse a cidade. E aí eu fiquei, o que é que a gente pode fazer? E aí conversa com um, conversa com o outro, vai ali no bate-papo dos bastidores da redação. E aí eu disse assim, gente, o que é que tem de mais representativo de Fortaleza que a gente pudesse mostrar que encanta a todos? Aí eu cheguei à conclusão, ó, o mar. Então, assim, vamos tentar falar do mar, mas sobre que aspecto, né? Então, vamos sair pesquisando quantos quilômetros tem a Orla de Fortaleza, tem mais de 30, vai de onde a onde. Eu também tenho uma relação muito próxima com o mar, estou sempre perto da Orla, gosto, é um ambiente que me renova. Então, para mim, foi muito fácil identificar que o mar era algo muito representativo para Fortaleza. E aí a gente pegou, vou da Barra do Ceará até a Sabiaguaba, que seriam 2 extremos. Claro que dentro disso a gente não poderia passar por todas as praias e esmiuçar cada detalhe, que nós temos uma limitação de tempo, tanto de tempo de produção de programa, como tempo para produzir tudo e editar e fazer todo o material e ao ar. Então a gente pensou em escolher os pontos específicos da nossa orla para fazer essa visita. Então a gente começa a nossa visita pela Barra do Ceará, a gente conta na Barra do Ceará a parte histórica, a questão do Marco Zero, onde tudo começou. Depois a gente foi fazendo o percurso, o programa todo que está disponível aí no YouTube para todo mundo que quiser acessar, está lá na playlist do Nosso Bairro Nossa Gente. Chama Fortaleza, um mar de encantos. A gente sai da Barra do Ceará, onde a gente conversou com moradores antigos, conversou com um historiador que fala sobre a questão do Marco Zero, explica que Fortaleza teria mais de 299 anos, porque quando as primeiras civilizações, digamos aqui, assim, chegamos
chegaram aqui em Fortaleza, isso data do século XVII, então 1600 e alguma coisa, 1604, se não me falha a memória. Então, os historiadores defendem, alguns, claro, que Fortaleza teria, sei lá, 400 e tantos anos, né? Então, a gente saiu da Barra do Ceará, da parte histórica, foi até a Leste-Oeste, que é na mesma região. Aí, na Leste-Oeste, vamos ressaltar o quê? O surf, né? A questão da juventude, a Praia Formosa, né? Como é chamada a Praia da Leste-Oeste. Sai da Leste-Oeste, aí vamos para onde? Na Praia de Iracema, que a gente vai fazendo o percurso, né, do mapa. Então, na Praia de Iracema, é o berço da boemia, é onde as pessoas vão para se divertir, é onde elas vão para curtir um esporte, vão para caminhar, vão para simplesmente ver o mar, né? o pôr do sol. Então, é o lugar da boemia. Então, a gente vai retratar nessa parte do programa essa questão do ponto da diversão, né? E aí o passeio segue, vai até o Mucuripe. No Mucuripe, a gente ressalta a questão dos pescadores, a relação próxima de cada um com o mar, o mercado dos peixes. Depois, na Praia do Futuro, a gente não poderia deixar de passar, claro... É a mais turística. É a mais turística. Então, a gente vai ressaltar a questão da importância da Praia do Futuro para a economia, a questão da Praia do Futuro atrair muitos turistas, gerar muito emprego, gerar renda para a cidade, e depois a gente termina o nosso passeio na Sabiaguaba mostrando a área de preservação ambiental, mostrando as tradições. Então, cada momento desses 6 pontos que nós visitamos no programa tem um nome e a gente vai colocando esses aspectos, a história, a prática de esportes, as tradições, tudo isso que está presente na orla de Fortaleza, que é tão rica e tão diversa, como o Matheus estava dizendo, né? E o Matheus acompanhou a equipe, né, Matheus? Você esteve com a gente em alguns pontos, fotografando, e eu confesso que amei, né, o resultado final. Eu costumo dizer que quanto mais eu conheço Fortaleza, mais eu desconheço. Porque, assim, nesses 10 anos fotografando a cidade, principalmente a orla, eu conheci praias que normalmente algumas pessoas nem imaginam que existam. Por exemplo, na Vila do Mar, a Praia dos Pocinhos, Sim. que é ali colado com a coisa da Cagesse, né? Ali a Praia dos Pocinhos. Vizinho Mucuripe tem a Praia dos Bodes, que normalmente as pessoas não conhecem. E assim, a orla de Fortaleza ela é muito ampla, sabe? Quando o Fabinho fala em algo que conectasse a cidade toda, não poderia ser outra coisa senão o mar, sabe? E o incrível é que ele meio que se inicia se conectando com o rio, que é o rio Ceará na Barra, e meio que ele finaliza se conectando com outro rio, que é lá na O Sabiaguaba, Rio Cocal. na boca da Barra, sabe? Então ele meio que se conecta, mesmo que não exista rios em outras partes da cidade, ele se conecta de outra forma, outros braços, né? Levando o rio para o resto de Fortaleza. Perfeito. Agora eu trouxe aqui uma caixinha, né, nessa cor Eita. amarela. Não fiquem nervosos, porque vai ser um bate-papo muito descontraído. O Matheus fez as fotos, idealizou o Hot Site, junto com o trabalho em equipe. Fábio Mariano, que coordena o nosso núcleo de reportagens especiais e documentários. E eu que estive lá, né, gravando, botando o pé na água. Produziu todo o conteúdo, é importante dizer, né? Produziu todo o conteúdo. Olha, comi camarão. Pesquisou. Sobrevoei a Praia do Futuro. Andei lá de jangada, passeio de jangada no Rio, né, no Rio Cocó. E tem muita coisa, né, que você pode conferir lá no YouTube. Imagens lindas, inclusive, Isso, né? Com certeza, de Rômulo Dias, Murilo Monteiro e também do João Guilherme, que esteve lá subindo o drone. As imagens estão imperdíveis. Vai lá, YouTube, Câmara de Fortaleza, na playlist do Nosso Bairro, Nossa Gente. Bom, sobre a caixinha, aqui dentro tem alguns pontos pra gente apimentar aqui o nosso bate-papo, certo? Curiosidades, perrengues, o que será que aconteceu? Eu vou começar aqui com o Fábio Mariano, certo? Que idealizou, né, o Nosso Bairro, Nossa Gente especial sobre o mar. Até porque o fortalezense tinha uma relação conturbada com o mar, né, Fábio? De acordo com os historiadores. Muito. Inclusive, os nossos historiadores que participam do programa, a gente não conta a história sozinhos, a gente precisa dos especialistas. Então, a gente está com historiadores muito competentes que conhecem mesmo a história de Fortaleza. O professor Evaldo Lima, a gente entrevistou e ele
abre cada momento do programa explicando Cada ponto cada da praia. ponto da praia, dando características. Ele tem uma linguagem muito poética que é muito interessante, muito gostosa de ouvir. A gente ouviu também o historiador Adalto Leitão, que também contribuiu bastante com a história especificamente da Barra do Ceará, o Marco Zero. Tem um impasse Então, assim, ali, né, tem Fabinho? muita coisa interessante nesse conteúdo. Tem um impasse. E aí, no programa, a gente explica É só um pouco assistindo, desse, né, desse Fabinho? impasse. Por isso eu trouxe aqui, vou começar com você, tirar o Eita, primeiro isso eu que destaque. sorteio? Pois vamos lá, escolher aqui o que é que sai no papel. Eu mostro, você mostra. Pode abrir. Curiosidades dos personagens. Bom, Acho que você pode começar. curiosidades Você dos personagens. que editou, né, o programa. Pronto, curiosidades dos personagens. Na Barra do Ceará tem o seu Alberto, que é muito, muito, muito famoso. Lá, inclusive, é um restaurante, e foi transformado também no museu, um museu orgânico, que é assim chamado, lá na Barra do Ceará. Ele tem mais de 60 anos de trajetória na Barra do Ceará e é um apaixonado pelo bairro, viu aquele bairro se transformar ao longo dos anos. Você imagina você viver no mesmo local 60 anos, né? Então você vê realmente as transformações sociais, as transformações urbanas, né? O cenário, a paisagem natural, inclusive, mudou, né? Inclusive E a ele ponte, conta né, Fabinho? a própria A existência ligação da de Fortaleza ponte, com Caucaia. Então ele conta muito isso, ele é um apaixonado pela Barra do Ceará, não cogita por hipótese nenhuma sair de lá. Ele chora, viu? Ele me chora, disse. Mostra Se a falar história que ele vai dele. embora da Barra do Ceará, o seu Alberto chora. Essa paixão dele, assim, dos personagens, é o que É a que te chamou que mais me atenção. chamou mais atenção. Me chama bastante atenção, claro, que as relações de afeto. E você, Matheus, dos personagens que você fotografou? Eu acho que eu queria destacar a comunidade tradicional da Sabiaguaba, sabe? Moradores ali da Boca da Barra, representados principalmente pelo Ranieri Suíra, sabe? Que é tradicional, que são povos que têm origem indígena, Suíra, que têm origem indígena, que são pescadores, que vivem exclusivamente do mar e do rio de Fortaleza, sabe? São pescadores não só para vender, mas para consumir. Eles pescam no mar e vendem para a própria comunidade, sabe? Com um preço bem menor, sabe? E isso eles meio que auto se sustentam, sabe? E isso me fascinou demais. Eu sou assim encantado pela Sabiaguaba e pelos moradores de lá. Acho que talvez é a minha parte mais preferida assim da orla, porque eu amo essa parte tradicional de lá, sabe? Eu tenho um personagem que chama muita atenção ali na Leste-Oeste, né? O Wagner, surfista, o filho dele também, né? Que é uma criança ainda, mas já tem medalhas no peito. E graças às ondas da Leste-Oeste, que pai e filho, né, puderam erguer o troféu no pódio, né, no ponto mais alto, levando o nome da periferia, o Oitão Preto, o Moura Brasil, regiões que ficam ali na frente da Leste-Oeste. E a história me chamou muita atenção, porque o Wagner, ele se dedica a projetos sociais há mais de 40 anos. E ele ainda é um surfista em atividade, né? Então ele abriu as portas da casa dele para ensinar as crianças no reforço, no contraturno escolar. E no outro expediente ele dá aula de forma gratuita lá na beira da praia. E isso me chamou muita atenção, né? Muito amor pelo mar e também um pensamento de coletividade, pensando na nossa juventude. Aí você falou do Alberto. Outra história do Alberto que muito, muito curiosa aqui é que ele aprendeu a nadar ali, né, no Rio Ceará. Aí teve um dia que ele tentou atravessar de um lado para o outro. Deu uma cãibra, mas ele tá vivo para contar a história. E aí são muitos personagens, né, que chamam muita atenção. Alguns turistas do Piauí. Teve gente que nunca viu o mar. E foi ali na Praia do Futuro que encontrou o mar, né? E aí eu sobrevoei também, uma personagem até falou também, que morri por 5 segundos, mas depois eu voltei, passei bem, né? Agora a gente vai continuar aqui com a caixinha amarela. Quer concluir, Matheus? Só ressaltar uma fala que você falou, Miguel. E assim, eu não tenho a porcentagem exata, mas a grande parte da nossa orla, ela é cercada pela periferia. Sim. Né? Então, assim, sei lá, vou chutar aqui 80%. Essa galera, ela tem uma forma muito exclusiva de se relacionar com o mar. E de cuidado, né, Matheus? Exatamente. E assim, você falou do surf, não, tem a questão do surf na Vila do Mar, tem a questão do surf no Titanzinho, sabe?
E esse povo, ele tira do mar a sobrevivência e uma forma da sociedade olhar ele de outra forma também. E política de paz, né? Exatamente. Porque essas crianças estão ali aprendendo o surf ao invés de aprenderem outra coisa. É verdade. Muito boa a sua observação. Inclusive na Praia de Iracema também tem um havaizinho, né? Sim, o Poço da Draga, né? Ali com a ponte, que eles têm uma forma muito legal também de se relacionar, que foi uma forma bem, bem específica, que eles meio que restauraram toda aquela parte ali da orla, né? Resumindo, Fortaleza não para somente na Praia de Iracema e nem na Praia do Futuro. De Tem forma outros. alguma. São 34 quilômetros de litoral. Agora, De muita Matheus, beleza. é a sua vez de sortear o nosso próximo assunto aqui do bate-papo, viu? Do podcast Nosso Bairro, Nossa Gente. Ó, relação pessoal com a orla marítima. Mostra pra lá. Começa por você. Por então. você. Qual é a sua relação pessoal com a orla marítima? Como eu ressaltei mesmo no início da gravação, eu tenho uma relação muito pessoal porque minha família é de pescadores, né? Meu Da pai, Caponga, né? meu pai é pescador, meus tios são pescadores, meu avô foi pescador do Mucuripe. Então, assim, minha família, ela respira o mar o tempo todo, sabe? Eu digo que a gente carrega o sal da praia na pele, sabe? Inclusive, A maresia, eu né, venho Matheus? aqui pra uma homenagem à família Olha aí, que Olha legal. só, uma jangada. que representa o pescador e o mapa do Ceará para representar exatamente essa parte da orla, sabe? Do mar que é tão forte assim na minha família. E aí, Fabinho, como é a sua relação com o mar de Bom, Fortaleza? Eu não tenho Você mar mora pra- perto do mar eu também. Moro perto do mar É só descer a também. sua rua que vai bater lá. É bem pertinho, eu também realmente. E eu moro desde sempre na mesma região da cidade, então o mar sempre esteve perto de mim e eu dele. E hoje eu sou uma pessoa que gosto de fazer exercício físico perto do mar, então meu esporte preferido é fazer corrida ou caminhada na orla. 7 então quilômetros, 7 Fabinho? quilômetros para percorrer ida e volta à beira-mar. Então é uma relação realmente de reenergizar, né? Quando você está mais tenso, mais preocupado, só ouvir o som do mar já é algo que relaxa, que faz colocar os pensamentos em ordem. Então, eu gosto de estar próximo, de sentir o barulho da onda, de estar ali naquele ambiente, de observar as pessoas e como elas se relacionam mesmo com o ambiente marítimo. Eu acho realmente encantador. O mar à noite, tem muita gente que né, não gosta do mar E à a noite. água é Eu morna, gosto. o mar à noite. Pois é, eu gosto de olhar para o mar à noite, mesmo que ele perca, né, assim, um pouco da cor, né? Mas assim, eu acho muito bom estar perto do mar à noite, para mim é muito prazeroso. Inclusive, o mar de Fortaleza tem outra coloração, né? Verde. Esverdeada, pois é. Não tem uma coloração parecida, né? Em São Paulo é mais escuro, né? Aqueles Isso. Santos e tal. É aquela coloração, talvez, por causa da terra, mais escuro. Aqui não, nosso mar é verdinho, a água é morna. Então, assim, é mais gostoso, né? Sem querer puxar a sardinha pra nós, mas é mais gostoso. Você adora uma praia, né? Eu Assim, adoro uma praia, Fabinho. Quem me conhece sabe bem que eu tenho uma energia muito, assim, ligada ao mar, né? E eu costumo dizer que a água salgada que acalma, né? Porque quando você tá nervoso, dizem que você tem que uma garapa de açúcar. Se não acalmar, tempera, né? Pelo menos. Pronto, fica salgado. Então você já sai de lá com a energia, eu tenho uma ligação profunda com o mar. Geralmente, no primeiro dia do ano, eu vou lá, né? No mar, contemplar o mar, apesar da lotação, porque vai todo mundo, né, no banho de mar para começar o ano reenergizado. E aí tem um ponto de Fortaleza que eu tenho um carinho muito grande, que é a região da Sabiaguaba, né? Quem me conhece sabe que aquela duna ali, eu subo e desço assim, num piscar de olhos. Você já subiu lá na duna da Sabiaguaba? Subi, mas não é como não é muito perto da minha casa, então não é uma região que eu vou sempre. Confesso que não tenho, talvez, o seu preparo físico para subir tão rápido, mas eu subo. De passinho em passinho você chega De lá no passinho em topo passinho, uma hora eu e chego lá, antes do contempla pôr do sol. o pôr do sol mais bonito de Tem que chegar Fortaleza, cedo para viu? não perder o pôr do sol. Agora eu vou tirar o meu assunto, né, aqui nesse programa especial, podcast Nosso Bairro, Nossa Gente, em comemoração aos 299 anos de Fortaleza, perrengues e fatos engraçados das gravações. Posso começar? Pode, querido. Você, Olha, com certeza deve ter muitas experiências ao longo de rapaz. 7 dias gravando, né? Foram 7 dias de gravação e muitas memórias e temas importantes que eu jamais vou esquecer, né? E perrengues, é claro, que não pode faltar numa gravação de um programa especial. Um dos perrengues foi quando eu tomei um banho ali na praia de Iracema. Estava gravando, né, uma participação, uma passagem, que no jornalismo é quando
o repórter aparece, estava lá também o nosso repórter cinematográfico Rômulo Dias, de boa, Fabinho sentado ali na Ponte dos Ingleses, nas pedras de contenção do avanço do mar. Quando eu fechei a boca e terminei a gravação, a onda estava forte. Acabou me molhando, molhou o cinegrafista e passei a tarde molhado. Foi um perrengue, mas valeu a pena, viu? Outro perrengue foi quando eu pensei que eu fosse morrer. Lá em cima, sobrevoando a Praia do Futuro. Eita. Porque eu só ia conversar com o pessoal lá daquele voo, né? Voo assistido. Aí já chegou, né? O Christopher, a gente até acompanha no programa, dá pra ver que ele já chega botando um colete. Você vai voar agora. Pronto. Nasci e morri ali ao mesmo tempo. Mas depois que você tá lá em cima, a energia é tão boa. E quando você volta bem leve. Deu tempo de Recomendo, fazer inclusive, até vocês selfie, né? dois, Deu tempo de fazer selfie. Lá no programa eu mostro isso. É isso. E você, Fábio? Já teve algum perrengue na praia? Eu acho que eu posso citar a questão do vento. O vento, para quem está gravando, é um perrengue. Por quê? Porque ele prejudica o áudio das gravações, ele prejudica determinadas falas, não ficam audíveis. Sons naturais. Então, né? a gente, às vezes, precisa tratar aquele áudio, então isso demanda mais trabalho na edição, eu fico responsável pela edição do programa, então é aquela coisa, a gente perde muito mais tempo, é um perrengue, para poder dar tempo de editar tudo, então você ter os efeitos, às vezes a luz incide muito, então a imagem sai estourada. O sol quente. E aí é muito mais complicado, né? Então, assim, você está ali exposto ao sol, ao vento, então eu destacaria essa questão mesmo técnica, né? O vento que prejudicou algumas falas, claro, mas aí a gente vai dando o devido tratamento, e a luz também, que às vezes prejudica uma coisa e outra, e a gente vai fazendo acontecer. Fábio, uma curiosidade, lá na edição deu pra perceber assim o calor que estava fazendo naquele lugar naquele exato momento? Por exemplo, pra perceber. 2 horas da tarde lá na Leste-Oeste, um solzão de 32 graus. Deu pra perceber. Deu pra notar, principalmente assim, aquela coisa. Por isso que quando a gente foi combinar o programa, fez questão assim, não, Miguel, grave o programa de bermuda, grave o programa com roupa leve, que tem a ver com a praia, primeiro pro telespectador não achar aquele estranho, tipo assim, você não faria sentido você estar todo social pra gravar um programa sobre a praia. Então, você vai pra praia de bermuda, vai pra praia com uma blusa mais leve, até para poder você também suportar estar naquele ambiente. Aquela camisa aí é sozinha, viu? Pra praia. A camisa 7 dias de gravação. Gravando com a mesma roupa. Eu tenho medo de chegar lá em casa, Fabinho e Matheus, e a camisa não está mais nem lá. Foi dar voltinha na praia de Iracema. E as fotos, Matheus? Teve algum perrengue para fazer alguma foto que esteja no ensaio aí do Hot Site? Rapaz, assim, como a gente trabalha com imagem, a gente sempre tem aquela missão de chegar sempre mais perto, né? E nessa de chegar mais perto, isso acaba se complicando. O que é isso? Então, assim, tem várias curiosidades, mas eu acho que uma principal é que quando eu tava fotografando no Mucuripe, uma situação engraçada, que normalmente eu sempre vou de chinelo, bermuda e tal. Aí eu botei o chinelo assim do lado. É o Matheus CPF. Tava botando assim, tava fotografando um pescador, quando do nada eu olho pra minha chinela, não tá lá. O cachorro tinha pegado e tinha corrido. Meu Deus! Rapaz, eu não recuperei mais, ele levou. Era uma vez. Outro perrengue foi quando fotografando as peças de Iemanjá, né, que tem uma relação gigantesca com o mar. 15 de agosto. E em Fortaleza é algo muito bonito, muito lindo, assim, de fazer imagens e tudo. E nessa de você sempre chegar mais perto, na hora que teve um senhor que entrou no mar para fazer a oferenda, e eu acompanhei. Quando eu dei fé, já tava com a água aqui no meio dos peitos. Eita! Com a câmera aqui. E pra voltar foi um sacrifício e acabou molhando a câmera. Perdeu não, né? Perdi uma lente, mas... Prejuízo, além Fez de o perrengue, registro. prejuízo, né? A foto ficou bonita. Então, Tá no Hot Site. tá sim, viu? A gente ficou feliz. Tem que ir, porque se deu trabalho, né, Fabinho? Tem que mostrar, né? Pronto, eu vou dar pra você a missão de tirar o próximo assunto. O último, né? Vamos lá, o que é... Trabalho em equipe. Trabalho em Fundamental. equipe, pronto. Eu acho que nós não teríamos feito... Primeiro, nós não fazemos nada se nós não tivermos o amparo necessário para que as nossas ideias se tornem reais. Então, todo esse projeto, fazer o Hot Site, fazer o Nosso Bairro Nossa Gente, ele requer
que a gente tenha o apoio. E a gente, graças a Deus, aqui no departamento de comunicação da Câmara, a gente tem um apoio de todos os lados, né? Graças a Deus, desde a gerência da comunicação, A mesa aliás, desde a diretora, né? mesa diretora da casa, que nessa atual gestão tem apoiado ainda mais, né, a comunicação, os novos projetos, as novas ideias. E aí a gente tem também o suporte técnico, né? A nossa produtora, a Pro, que faz todo o trabalho acontecer, que com a equipe técnica, que com os equipamentos necessários. Então, eu gostaria de enaltecer mesmo esse trabalho em equipe de pessoas que não aparecem no vídeo, que estão nos bastidores, mas que não medem esforços de forma alguma para que a gente tenha o melhor áudio, para que a gente tenha a melhor imagem, para que a gente tenha as melhores fotos, para que a gente tenha o melhor conteúdo, né? Então, eu posso, digamos, estou aqui editando material, mas se eu não tiver as boas imagens que foram feitas pelos nossos cinegrafistas, se eu não tiver os bons textos que foram feitos pelo nosso repórter, ou, enfim... Pelo nosso roteirista, É um trabalho, Fabinho é um trabalho em Mariano. conjunto, não dá para fazer sozinho. Várias Não mãos, né, dá, a gente Fabinho? precisa pensar de um exemplo, quando eu chego e converso com você e digo assim, qual é, digamos, o título de tal episódio do Nosso Bairro, Nossa Gente vai ser esse. Será que esse é o mais apropriado? Será que se a gente trocar essa palavra por essa, não fica melhor? Né? Assim, não, determinado entrevistado disse que não era apropriado usar assim, era melhor falar assim. Ótimo. Então, assim, tudo isso, até o entrevistado, compõe a nossa equipe, porque ele se disponibiliza a dar o conhecimento dele, a dar o relato dele, dar a cara, né? Para o programa, né? Afinal, o nosso programa é feito de gente, então a gente precisa realmente dessas pessoas que também, mesmo não sendo profissionais da casa, compõem a nossa equipe, né? Então, agradecer pelo empenho de todos da comunicação da CM4, para que esse trabalho e outros tantos que já foram feitos e que os próximos que virão sejam feitos com a mesma qualidade. Assim, eu costumo dizer que o jornalismo ele é um dos trabalhos mais coletivos que existe na nossa sociedade. Porque assim, mesmo você fazendo um trabalho, eu vou para a rua, faço uma foto, aquela foto vai passar por várias mãos. O resultado final tem várias mãos que passaram por ali, sabe? E o hot site é o resultado disso. É um trabalho visual de uma equipe realmente coesa, sabe? Que trabalhou junto do início ao fim, sabe? Desde a idealização até os créditos finais, sabe? Um abraço especial, principalmente para aqueles que normalmente as pessoas não conseguem ver, para os motoristas que levam a gente para as pautas, sabe? Os cinegrafistas, para a galera que carrega o tripé, todos eles são realmente importantes o resultado final. Concordo com você, viu, Matheus? Porque muita gente vê só o meu rosto lá na televisão e pensa, o Miguel fez o programa sozinho. Não, tem um trabalho enorme, né? Uma equipe que trabalha manhã, tarde, até noite, madrugada. Já cheguei a conversar com o Fabinho Mariano sobre as próximas pautas do programa. E aí eu agradeço, né? Desde a mesa diretora, né, da Câmara Municipal, o presidente Léo Couto, ao nosso diretor-geral também aqui do Parlamento, a nossa coordenadora geral de comunicação, Moema Soares, toda a redação, diretor da TV, Lúcio Shoa, a Pro Produções, né, que vem nos dando todo o suporte necessário para que esse trabalho venha a ser feito. E o que eu acho mais interessante, Fabinho e Matheus, é o reconhecimento do público, né? Muitas pessoas assistem o nosso material e ficam impressionados. E isso é muito importante, a repercussão nas redes, Os comentários o que as pessoas retorno, os fazem, né? comentários, as visualizações. E a tendência é essa, é daqui para frente, né? E esse programa especial, ele veio para mostrar isso, que o trabalho equipe, o trabalho integrado dá certo sim. E para encerrar esse podcast especial, qual é a sua mensagem para Fortaleza, rapidamente? Sou muito grato por Fortaleza ser a minha terra, o meu lugar de raiz e onde eu quero passar o resto da minha vida. Esse é o Fabinho Mariano, né? Coordenador, jornalista, coordenador do Núcleo de Documentários e Reportagens Especiais da TV Câmara Fortaleza. E você, Matheus? Antes de agradecer Fortaleza, eu queria fazer duas observações. Eh, porque às vezes a gente não tem ideia do quanto o nosso trabalho impacta as pessoas fora do jornalismo, sabe? Assim, eu fotografei uma marisqueira da Sabiaguaba para a revista Nossa Voz, que é outro produto da Câmara, sabe? E visitei ela novamente para conversar, tomar um café e tudo.
E minha surpresa, quando eu voltei, a revista, que ela foi a capa da revista, estava na estante dela, De pezinho. em pé, com um troféu. Aí eu cheguei pra ela: "Olha, que legal a revista e tudo, você recebeu?", que a gente tinha mandado pra ela. Ela: "Meu filho, não só recebi, como eu mostro pra todo mundo que chega aqui na minha Oh, casa". que legal. É a recompensa, né, do nosso trabalho. E assim, eu quero engrandecer Fortaleza de uma forma muito especial pela uma vivência. Eu fui fotografar um ninho de 200 tartarugas de pente que foram encontrar o mar pela primeira vez na Praia do Futuro. Sabe, foi uma das pautas mais lindas que eu já vi. Eu vi suas fotos. Sabe, é muito incrível porque, assim, a tartaruga filhote, ela tem que fazer aquele caminho dela sozinha pro mar. Por quê? Porque ela tem que gravar aquele caminho, porque daqui a 100 anos Ela volta. ela vai voltar para o mesmo canto que ela nasceu, pra botar os ovos no mesmo canto que a mãe dela botou. E isso é a maior representação de mar que eu conheço, sabe, de renovação, de esperança. E aquelas imagens, ver aquilo, eu fotografava com um sorriso gigante, porque foi algo extremamente lindo, sabe, foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi fotografando nesses 10 anos. E assim, eu sou muito grato a Fortaleza, sabe, eu sou completamente apaixonado por essa cidade de ponta a ponta, sabe, desde do Bom Jardim até a Barra do Ceará, sabe, eu sou completamente apaixonado. Assim, quanto mais eu conheço Fortaleza, mais eu desconheço, porque ela sempre está se renovando, ela sempre está apresentando não só lugares novos, como pessoas novas, sabe. E o povo de Fortaleza é esse povo acolhedor que faz essa cidade ser tão especial. E o aniversário de Fortaleza é o aniversário da cidade, mas é o aniversário de cada um de nós, sabe, que faz essa cidade fluir, que faz essa cidade acontecer. Então parabéns para todos nós. Parabéns. Parabéns. Antes de encerrar, eu queria agradecer também a nossa coordenadora de redação, Maria Elisa Araripe, que contribuiu muito, né, com alguns personagens, ela consegue os contatos e o resultado você confere lá no nosso YouTube, Câmara de Fortaleza. E parabéns, né, para essa cidade, que os novos tempos que já batem à porta possam nos trazer o caminho da prosperidade, da nossa relação com o mar e que a gente nunca deixe de ser essa cidade, né, que abraça e é capaz de botar o turista dentro da nossa casa. Tô mentindo? Muito obrigado, viu, Fabinho Mariano? Obrigado, Miguel, por esse momento mesmo de convivência, que para mim E pela nossa parceria, e né? pela nossa 6, parceria 7 anos 7 já. anos juntos já trabalhando cotidianamente. Obrigado. Obrigado, viu, Matheus? Agradeço demais, Miguel, o convite para estar aqui, foi uma honra do lado desses 2 grandes profissionais, eu acho que Aqui tem 3 grandes profissionais. 3, Aliás, 5. Tem mais, Temos ali Isaac Garcia, também da Pro Produções, Rômulo Dias também. Nos bastidores, Nos nas bastidores, imagens. são as pessoas que estão de trás das câmeras, né? confesso que eu estava um pouquinho nervoso, mas eu falei aquele que estava no coração. E Fortaleza é muito fácil falar de Fortaleza, então eu acho que foi uma experiência incrível estar com esse momento com vocês aqui. Muito obrigado. Seu coração fala bonito, viu? Muito obrigado a todos pela companhia aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2 e também na Rádio Fortaleza FM 90,7, além do nosso YouTube, Câmara de Fortaleza. Só reforçando, Fabinho, nosso programa vai ao ar toda quinta-feira a partir das 9 da noite, né? A gente conta com todo mundo. Não vamos perder essa oportunidade. Claro. Feliz Fortaleza pra você. Tchau, tchau.